Fala, guerreiro, tudo bem? Eu sou o professor Adenilton Almeida e vamos começar nossas gravações para a Polícia Civil do Distrito Federal. Foco total no seu edital, tá? Tá saindo aí o edital da Polícia Civil, PCDF 2019, e a gente começa a nossa preparação com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, Estatuto da Criança e do Adolescente é uma matéria que sempre cai em concursos militares, concurso das carreiras policiais, e na Polícia Civil não vai ser diferente. PRF tivemos questões, Polícia Federal nós tivemos questões, Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora a gente começa a falar sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeira dica importantíssima para você levar para a sua prova: literalidade da lei. Letra seca vai fazer toda a diferença na hora da sua prova, tá? As questões, elas vão basear basicamente em letra seca da lei e também na parte de jurisprudências, em especial do STJ. Tudo indica que a nossa banca vai ser CESP, então você vai ficar atento à jurisprudência, às súmulas do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, tá? O STJ, ele tem várias súmulas importantíssimas para a sua prova. Quem fez Polícia Federal 2018 percebeu que as questões, elas cobraram basicamente duas súmulas, a súmula 500 e a súmula 265 do STJ. Você resolvia lá as questões da Polícia Federal 2018. Então não deixe de ler súmulas do STJ e nem da literalidade da letra seca da lei. Outro ponto, o que a gente vai trabalhar? Eu vou até colocar aí na tela, porque eu fiz um parâmetro daquilo que mais cai dentro das provas das carreiras policiais. Então joga na tela, vamos começar o nosso trabalho com a seguinte informação. Professor, o que você preparou aí pra gente de importante? Olha lá, fique atento a essa situação. Professor, o que mais cai dentro das provas para as carreiras policiais? As carreiras policiais, elas têm basicamente 5 pontos primordiais para você levar para a sua prova. Primeiro deles é a parte dos crimes. Claro, crimes e infrações administrativas. Mas dê uma olhada especial quando fala de crimes. Isso aqui é top 10, é um dos temas que aparece com muita frequência nas provas direcionadas para as carreiras policiais. Outro, medidas socioeducativas. Aí você vai ter internação, você vai ter prestação de serviço à comunidade, você vai ter a questão de reparação de danos, ou seja, aquela parte ali do 112 até o 125, tendo uma atenção especial para a medida de internação, você vai ver que isso cai demais nas provas das carreiras policiais. Outro ponto, ato infracional. O ato infracional vai ali, eu coloquei até o artigo 128, porque eu já peguei também a parte de medidas socioeducativas, mas ato infracional é um tema muito cobrado. E ali, o nosso quarto tema, direitos fundamentais. Direitos fundamentais, você vai pegar convivência familiar e comunitária. Dentro de convivência familiar e comunitária, você tem adoção, você tem a parte da tutela, da guarda, são temas recorrentes na hora da prova. Eu destaquei a autorização para viajar. Por que a autorização para viajar? Porque nós tivemos a atualização no dia 18 de março de 2019. Então, a atualização bem recente, nós tivemos aí falando sobre a autorização para viajar. E por último, eu destaquei as súmulas do STJ. São 5 pontos primordiais aí para a hora da sua prova. Então, tem aí um esboço daquilo que mais cai dentro das carreiras policiais quando o assunto é Estatuto da Criança e do Adolescente. Olhando para você, chamando a sua atenção pelo seguinte ponto: fique atento às questões das súmulas do STJ. Eu tenho várias súmulas que são recorrentes e a gente vai fazer o nosso esquema, a nossa preparação, sempre falando sobre súmulas, sempre falando sobre doutrina quando for necessário, mas principalmente letra seca e falando sobre súmulas do STJ, beleza? Feita essa anotação, vamos produzir, vamos trabalhar aí a parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu falei com vocês, eu destaquei 5 tópicos mais cobrados. Eu vou começar falando sobre definição de criança e adolescente. É um tema que você não pode perder na hora da sua prova. Joga na tela, vamos trabalhando aí, vamos produzir dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Então a primeira questão que eu tenho aí com vocês é o que vem a ser criança e o que vem a ser adolescente. Artigo 2º fala o seguinte pra gente: considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade.
E a nossa próxima situação, parágrafo único, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Feita a leitura, vamos esquematizar esse negócio aí na sua prova. Professor, como é que a gente vai esquematizar essa situação aí pra gente? Vamos colocar as seguintes idades. 12, 18, 21. E vamos colocar as seguintes informações. 0, 12, 18 e 21. O que você vai levar para a sua prova? Primeiro, eu vou ter uma informação que vai de 0 a 12 incompletos. Depois de 12 a 18 anos. E a última informação, nós vamos pegar aqui, ó, de 18 a 21. E como é que vai ficar isso aí na minha prova, na prova de vocês? Quando eu falo de 0 a 12 incompletos, eu tenho a figura da criança. De 0 a 12 incompletos, eu tenho a figura da criança. De 12 a 18, eu tenho a figura do adolescente. Tá? Então, adolescente de 12 a 18. E quando eu falo de 18 a 21, o que eu vou ter nessa idade de 18 a 21? De 18 a 21, nós temos a chamada aplicação excepcional do ECA. Então, excepcionalmente, eu posso aplicar o ECA àqueles que estão entre 18 e 21 anos, beleza? Olhando para você, chamando a sua atenção, eu quero que você leve a seguinte informação para a sua prova. O ECA, ele adota o que é chamado de critério biológico. O que seria esse critério biológico? Não importa se ele é emancipado, não importa se ele já tem renda fixa, não importa qual que é a situação que essa criança ou adolescente esteja. Se ele tiver menos de 18 anos, o Estatuto da Criança e Adolescente irá incidir sobre ele. Eu vejo muitas questões que o candidato, o aluno me pergunta, professor, e se eu tenho um adolescente com 17 anos que está emancipado, aplica-se o Estatuto da Criança e Adolescente? Sim, porque o critério é o critério biológico que o ECA vai adotar para definir criança e adolescente. Outra situação que eu quero que você leve para a sua prova. Cuidado se no seu edital aparecer a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989. Professor, o que essa convenção ela traz para a gente? Ela define a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, de 1989. Vai definir criança como sendo todo aquele de 0 a 18 anos. Então, cuidado, porque para o cenário internacional, eu tenho criança de 0 a 18 anos. Para o nosso cenário, ECA, criança de 0 a 12 incompletos e de 12 a 18 eu vou ter a figura do adolescente. Vencida essa parte, e aí eu venho para um tema importantíssimo para a hora da sua prova. O ECA, excepcionalmente, ele pode ser aplicado aos maiores de 18 anos, em duas situações. Excepcionalmente, eu posso aplicar o ECA para maiores de 18 em duas situações. Professor, quais são essas situações? Joga na tela que eu vou colocar aí essa anotação para você, guerreiro. Bora lá? Então eu tenho o seguinte, ó, excepcionalmente, quando é que eu vou poder aplicar o ECA? Vamos colocar o seguinte, ó, aplicação excepcional. Primeira situação que excepcionalmente eu posso aplicar o ECA, no caso da adoção. Professor, mas a adoção, quando é que eu vou aplicar o ECA? Cuidado, que o que nós vamos levar aí para a hora da sua prova, tá? É o seguinte, a adoção, ele vai ser regido pelo ECA até 18 anos. Então, a regra da adoção é que eu vou adotar aquele que esteja até 18 anos. Contudo, excepcionalmente, eu posso aplicar a adoção para maiores de 18 anos quando ele já estiver sobre a guarda ou quando ele esteja sobre a tutela. Se ele está sobre a guarda ou tutela, excepcionalmente, eu posso aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A regra é que eu aplique até 18 anos a adoção para a criança e o adolescente.
Contudo, excepcionalmente eu posso aplicá-la quando eu estiver sobre a guarda ou tutela dos adotantes, aí eu posso aplicar para maiores de 18 anos. Essa é a primeira que pode aparecer na sua prova. A segunda, e essa aqui é bem mais possível de aparecer na prova dos senhores, é a questão referente às medidas socioeducativas. A medida socioeducativa, ela pode ser aplicada para o adolescente que esteja, ou melhor, não é mais adolescente, né? Até 21 anos. Quando chega a 21 anos, aí nós temos o artigo 121, parágrafo 5º, ele fala da liberação compulsória daquele que tenha completado 21 anos. Olhando para você, que esse teminha da letra B é o mais importante pra gente. Caiu recentemente na prova da Polícia Federal. Quem fez Polícia Federal teve uma questãozinha dessa que falava sobre, acho que era Francisco o nome do cara lá, que tinha cometido um ato infracional com 17 anos, porém ele só foi apreendido quando ele já tinha mais de 18. Posso aplicar a medida socioeducativa? Posso, porque é uma situação excepcional de aplicação do ECA. O ECA pode ser aplicado excepcionalmente para os maiores de 18 anos no caso de aplicação de medidas socioeducativas. O ato infracional é aquele cometido por criança ou adolescente. Está lá no artigo 103 e seguintes. Contudo, eu posso fazer a apreensão e a aplicação da medida socioeducativa para maiores de 18 anos até 21. 21 anos, decora esse negócio para a sua prova. Com 21 anos, o artigo 121, parágrafo 5º, ele vai falar que haverá a liberação compulsória daquele que tiver completado 21 anos. Completou 21, rua, tá? Liberdade para esse que tenha cumprido a medida de internação. Decora essa letra B, porque ela cai demais nas suas provas. Tá? Você vai encontrar várias questões das carreiras policiais que vão falar sobre essa liberação compulsória e a possibilidade de aplicar a medida socioeducativa para maiores de 18 anos. Fecha esse negócio, joga no material, vamos produzindo aí no nosso bate-papo. Então, leva esse esqueminha para você, idade de criança, idade de adolescente, aplicação excepcional do ECA, esse negócio cai muito na hora da prova de vocês. Vamos que vamos para a nossa segunda situação. Aplicação excepcional do ECA, aqui é tudo que eu falei com vocês, né? Posso aplicar o ECA excepcionalmente no caso da adoção, quando ele tiver mais de 18 anos, mas ele já está sobre a guarda e sobre a tutela dos adotantes. Isso aqui, questão vencida, nós falamos lá na nossa primeira anotação. Estou só colocando aí a letra da lei para você. E a outra é a medida socioeducativa de internação. Olha lá, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Então, quando eu falo de menores de 18, ele vai praticar o chamado ato infracional. Ele não pratica crime, mas ele pratica ato infracional. Professor, o que vem a ser ato infracional? É toda conduta equivalente a crime ou a contravenção. Então, toda conduta equivalente a crime ou contravenção, eu vou chamar de ato infracional praticado por criança ou adolescente. E aí ele coloca pra gente, ó, para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato. E aí você que estuda para as carreiras policiais, que estuda direito penal, você vai lembrar que para o ato infracional também adota-se a teoria da atividade. Então, considera-se praticado o ato infracional não no momento do resultado, mas sim no momento que ele praticou a conduta. Sendo assim, a idade que eu vou levar em consideração é a idade no momento do ato e não na idade que ele tem no momento do resultado. Então, se ele é menor de 18 anos, ele pratica ato infracional. E aí vamos para a situação. Vou falar tudo isso aqui novamente, tá? Artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E aí vem a questão que cai na prova de vocês, tá? É essa aqui, ó. A liberação compulsória será aos 21 anos de idade. Então, resumindo para você, campeão, quer dizer que dos 18 aos 21 anos,
eu posso ter a aplicação de uma medida socioeducativa para aquele que tenha cometido ato infracional quando tinha menos de 18 anos. Beleza, senhores? Olho para você e chamo a sua atenção do que vai aparecer na sua prova. Eu vou ter uma aula só sobre ato infracional com vocês, mas você vai desde já levar a seguinte situação gravada aí no seu caderno, gravado para você levar para o dia da sua prova. Criança e adolescentes não praticam crimes, eles são inimputáveis. Lá no artigo 228 da Constituição, Constituição 228, fala que os menores de 18 anos serão inimputáveis. E aí, guerreiro, você que estuda teoria do crime, para que tenha a constituição do crime, eu preciso que essa pessoa seja passível de aplicação de pena, que tenha ali os 3 elementos do crime. Como eu não tenho ele é inimputável, então ele não pode praticar crime. Ele vai praticar algo chamado de ato infracional, previsto no ECA, que é uma conduta equivalente a crime ou a contravenção. Leva-se em consideração o momento que ele praticou essa conduta, ou seja, a teoria da atividade. Se ele tinha 17, vai ser realizado o ato infracional. Maior de 18, crime. Como ele tem menos de 18, ato infracional. Porém, grava esse negócio, ele pode receber a medida socioeducativa entre 18 e 21 anos. Quando completa 21 anos, rua, tá? Liberdade compulsória quando ele completa 21 anos de idade. Anotado? Então essas são as 2 situações excepcionais entre criança e adolescente, ou melhor, excepcional da aplicação do ECA para maiores de 18 anos. Entendido? O que a gente vai levar para a nossa prova agora? Vamos lá, que o negócio aqui é rápido, tem muita coisa para a gente produzir e eu quero que você saia com a preparação efetiva para a sua prova da Polícia Civil. Há diferenças entre criança e adolescentes? Professor, há diferença de idades, mas além da diferença de idade, o ECA vai trazer 3 situações que as provas adoram cobrar. Quando é que eu vou diferenciar criança e adolescente para o Estatuto da Criança e Adolescente? São 3 informações que você vai levar para a hora da sua prova e a gente começa a falar sobre elas agora. Joga no material aí, joga na tela, vamos produzindo, vamos falar sobre essas 3 diferenças entre o tratamento do ECA para criança e adolescente. Qual que é a primeira diferença que nós vamos ter aí, ó? Colocação de família substituta. Professor, o que vem a ser família substituta? Quando eu falo em família substituta, você vai gravar 3 coisas aí para você. Família substituta é o GTA. O que vem a ser colocação em família substituta? Falou em família substituta, lembra do GTA. Então a forma de colocação em família substituta é a guarda, é a tutela e a adoção. Então essas são as 3 formas de colocação em família substituta. Nós vamos ter uma aula falando sobre essa questão de família substituta. E aí ele traz o seguinte pra gente. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvidos. Então eles sempre serão ouvidos por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre a implicações das medidas e terá sua opinião devidamente considerada. Tratando-se de maior de 12 anos, se é maior de 12 anos, então eu tenho aqui a figura do adolescente. O adolescente, ele não será apenas ouvido, mas será necessário que o seu consentimento. Então, o adolescente, eu tenho a necessidade do seu consentimento. Professor, me explica isso aí melhor. Explico sim, tá? Vamos colocar aqui uma tela em branco. Eu tenho, olha a primeira situação, é chamada de família, natural. Então, a regra é que a criança e o adolescente viva nessa família natural. Se eu não tenho a família natural, ele vai excepcionalmente para a chamada família ampliada. Excepcionalmente para a família ampliada. E, em última hipótese, vamos colocar de vermelho? Em última, excepcionalmente, ele vai para uma tal de família substituta. Então, nós temos isso aqui como regra
lá no nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Ele vai, regra, viver na família natural. Se não tiver a família natural, ele vai para a família ampliada e, em última hipótese, ele vai para a família substituta. Professor, me explica rapidinho, depois você apriora isso aí. O que é família natural, o que é família ampliada, o que é família substituta? Explique, guerreiro, mas eu vou explicar olhando para você ter mais facilidade de decorar esse negócio. Leva um susto aí olhando para mim e a gente fala sobre família natural, família ampliada e família substituta. Família natural é a regra, é aquela formada pelos pais ou um deles e seus descendentes. Então eu tenho os pais ou um deles e seus descendentes, eu vou chamar de família natural. Então, pai e mãe e o filho vai ser chamado de família natural. Não tendo família natural, eu tenho a segunda situação que é chamada de família ampliada. O que vem a ser família ampliada, guerreiro? São os parentes que tenham convivência e afinidade com essa criança. Então, eu tenho lá o parente com convivência e afinidade com a criança, eu chamo de família ampliada. Um tio que viva próximo e tenha convivência com a criança, eu vou chamar de família ampliada. Só que se esse tio mora lá no Acre e a criança aqui no Distrito Federal, não vai ter convivência e afinidade, teoricamente eu não vou chamar de família ampliada. E na última situação, eu tenho a chamada família substituta, que é gravada por GTA, guarda, tutela e adoção. Então, guarda, tutela e adoção, eu chamo de família substituta. Qual que é a diferença? Criança e adolescente. Joga na tela para a gente colocar esse negócio aí para sua prova, já que eu já entendi o que é família natural, família ampliada, família substituta. Quando eu falo de criança, o tratamento vai ser um. Então, falou na sua prova que é criança até 12 anos, vai ter um tratamento. Agora, quando eu falo de adolescente, adolescente são os maiores de 12 anos. Qual que vai ser o tratamento? Olha lá para a sua prova, ó. Se eu tenho criança, ela vai ser ouvida sempre que possível. Então eu vou ouvi-la. Sempre que possível, ela será ouvida por uma equipe interprofissional. Então, criança ouvida. Quando for adolescente, ele tem que ser ouvido e necessário, olha a questão da prova, necessário ou obrigatório o seu consentimento. Não basta só ouvi-lo, ele tem que querer ser colocado em família substituto. Então, criança ouvida e o adolescente, além de ouvido, necessário o seu consentimento. Ele tem que querer ser adotado, ele tem que querer ser colocado sobre a guarda ou tutela daquela família. Então, leve esse negócio para sua prova. É a primeira diferença entre criança e adolescente quando fala de colocação em família substituta. Segunda diferença: consequências pela prática de ato infracional. Olha lá, o ato infracional, cuidado com esse negócio, colocar em vermelho para você levar para sua prova. Ó, ato infracional, ele pode ser praticado tanto por criança e ou adolescente. Então, ele pode ser praticado por criança e ele pode ser praticado por adolescente. Não só adolescente que pratica ato infracional, mas crianças e adolescentes praticam atos infracionais. O que você vai levar para a hora da sua prova? Esse artigo 105, ele despenca nas provas de concurso. Quem fez CLDF 2018, banca FCC, cargo de técnico legislativo, caiu uma questãozinha que você respondia com essa informação. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. O artigo 101 são as chamadas medidas de proteção. Já o artigo 112 são os chamados medidas socioeducativas. Professor, o que eu vou levar para a minha prova? Você vai levar o seguinte, depois eu falo de medida socioeducativa, você vai levar a seguinte situação para a sua prova. Ó, se eu tenho uma criança que praticou ato infracional, ela vai ter uma medida. Se esse ato infracional ele foi praticado por um adolescente, ele vai receber outra punição. Então vai ser a seguinte situação para a sua prova. Se o ato infracional foi praticado por uma criança, se o ato infracional for praticado por uma criança, ela só receberá medida
de proteção. Professor, quais são as medidas de proteção? São as que estão relacionadas no artigo 101. Então, criança, menos de 12 anos, somente medida de proteção. Quando eu falo em adolescente, vou colocar em azul esse negócio, o adolescente, ele pode receber uma medida de proteção e ou o adolescente pode receber as duas, tá? Uma medida socioeducativa. O adolescente pode receber medida de proteção e pode receber medida socioeducativa. As medidas socioeducativas estão lá no artigo 112. As medidas de proteção, conforme nós falamos, elas estão no artigo 101. Então, o adolescente pode receber duas formas de repressão ao ato infracional que ele praticou. Já a criança somente poderá receber medida de proteção. Olho para você, chama a sua atenção porque esse negócio cai demais, tá? Então, se cair na sua prova falando que o ato infracional foi praticado por uma criança, só pode receber medida de proteção que estão lá no artigo 101. Por exemplo, encaminhamento para acolhimento institucional. Eu tenho uma criança que praticou um ato infracional análogo ao homicídio. Eu não posso mandá-la para a internação, porque a internação é medida socioeducativa. Agora, eu posso mandá-la para uma medida de proteção, que é o acolhimento institucional, por exemplo, tá? Agora, um adolescente praticou um ato infracional análogo ao homicídio. Eu posso inseri-lo no regime de internação socioeducativa, como eu também, junto, o juiz pode deferir, pode colocar uma medida de proteção, como, por exemplo, um acompanhamento de alcoolismo, alguma coisa. Esse adolescente ele tem uma dependência química, eu posso encaminhá-lo para esse tratamento a essa dependência química que ele tem como forma de medida de proteção. Podem receber as duas, o adolescente, enquanto a criança só pode receber uma, que é a medida de proteção. Grava esse negócio, porque cai demais nas suas provas quando fala de criança e adolescente e ato infracional. Isso aí é matéria recorrente nas provas. CESP ou outras bancas sempre tem essa cobrança de medida de proteção e falando sobre aplicação para a criança e aplicação para o adolescente. Fechado? Vamos para a nossa última informação para fechar essa aula. E essa é importantíssima, que fala sobre autorização para viajar desacompanhado nas viagens nacionais. Isso teve atualização. No último dia 18 de março de 2019, nós tivemos uma atualização ao artigo 83, que vai cair, vai despencar nas próximas provas de concurso. Joga na tela para a gente fechar essa informação, fechar a aula e vamos falar sobre viagens nacionais. Quando eu falo de viagem nacional, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização. E olha só, isso é de 2019. Isso, mais especificamente, foi atualizado no dia 18/3/2019. Nós tivemos uma atualização do ECA, foi a última atualização, que foi lá no dia 18, tem menos de um mês aí, de março de 2019. O que vai colocar aí para sua prova? Vamos lá? Quando eu falo de autorização para viajar, se for uma viagem nacional, olha lá, viagem nacional, você vai ter três informações. Quais são as três informações? Se eu estou diante de uma criança, ou, segunda informação, se eu estou diante de um adolescente até, ou melhor, adolescente, ele é menor de 16 anos. E eu tenho a última informação, vou até mudar a cor dessa última informação. A última informação é quando eu estiver diante de um adolescente maior ou igual a 16 anos. Então, o que você vai levar para a prova, tá? Quando eu estiver diante, olha lá, se eu estiver diante de uma criança
ou de um adolescente menor de 16 anos, ele só pode viajar mediante autorização judicial. Para ele viajar desacompanhado, ele precisa de uma autorização judicial. Fique atento, porque se ele já tiver 16 anos ou mais, não há a necessidade da autorização. Ele pode viajar sem autorização se ele tiver 16 anos ou mais. Eu colocaria muita atenção para esse cara aqui, ó, que é aquele que seja menor de 16 anos, ele hoje precisa de autorização judicial. Antes não precisava para viajar desacompanhado. Então vou olhar para você para a gente fechar essa aula aqui, quando fala de autorização para viajar desacompanhado. Se eu tenho uma viagem nacional, dentro do território nacional, um adolescente pode ou não ter a necessidade de autorização judicial. Antes, adolescente não precisava de autorização nacional para viajar desacompanhado. Ele podia viajar independentemente de autorização judicial. Hoje, como é que ficou? Viagens nacionais, em regra. Tem exceções? Tem, a gente trabalha depois. Em regra, se eu tenho criança ou adolescente menores de 16 anos, nas viagens nacionais, eles serão obrigados a estarem ou acompanhados, ou se não tiverem, se tiverem desacompanhados, vão precisar de uma autorização judicial. Mas, se eu tiver um adolescente a partir de 16 anos, cuidado com isso, só a partir de 16 anos, ele não precisará de autorização judicial para viajar desacompanhado dentro do território nacional. Essa atualização foi agora em março, então pode aparecer na prova de vocês. Para fechar e acabar com essa aula e a gente começar o próximo vídeo, cuidado, porque tanto criança quanto adolescente precisam de autorização dos pais para se hospedarem. Então, se ele vai hospedar em um hotel, hostel, motel, qualquer forma, ele precisa, se tiver desacompanhado, precisa de autorização dos pais. Beleza? Se não tiver autorização, é infração administrativa do dono do hotel, do responsável pelo hotel, ele vai cometer uma infração administrativa. Tá lá no artigo 82, essa última informação de autorização para se hospedar. Agora, no caso de viagens, você vai dar uma olhadinha no 83, com a atualização agora de 2019. Anotado, guerreiro? Ó, bebe uma água e eu já volto para falar com você sobre a continuidade do nosso bate-papo. É rapidinho, a gente vai para o nosso segundo vídeo. Vai lá e já clica no próximo vídeo. Um abraço. Fala, campeão! Futuro policial civil do Distrito Federal. Prova tá chegando, hein? 2019 sai edital e você tem que estar preparado aí. Não vá dar chance para o azar e falar, vou preparar quando o edital sair. Não, não dá tempo não, viu? Já comece desde já na sua preparação para a Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos trabalhar? Última aula, eu falei sobre conceito de criança e adolescente, fiz aí um apanhado de algumas situações que o ECA traz pra gente, diferenciando criança e adolescente, e agora a gente começa a falar do artigo 7º, que fala sobre os direitos fundamentais que crianças e adolescentes terão. Então, criança e adolescente, eles são detentores de direitos fundamentais. Cuidado, tá? Com a informação que eu vou te falar. Hoje vigora a teoria ou doutrina da proteção integral. Professor, o que vem a ser essa doutrina ou teoria da proteção integral? Todas as crianças são detentoras de direitos e garantias fundamentais. Não vigora mais a chamada situação irregular. O que era a situação irregular? O que é a proteção da teoria integral, da proteção integral? Rapidinho, para você levar isso para a sua prova. Quando eu falo de situação irregular, ela vigorou no Brasil durante 1927, que é o primeiro código de menores que nós tivemos, até 88, quando foi feita a Constituição. Então nós tivemos dois códigos de menores no Brasil. Código de 1927, chamado Código Melo Matos, e nós tivemos um outro de 1979. Foram dois códigos de menores. E eles estavam baseados na chamada teoria ou doutrina da situação irregular. O que era teoria ou doutrina da situação irregular? Só receberia proteção a criança ou adolescente que estivesse em situação irregular. Ótimo, professor. O que é situação irregular? Situação irregular, campeão, é
a criança ou adolescente que estava em risco social ou que estava em situação de conflito com a lei. Ou risco social ou conflito com a lei, que haveria a aplicação dos códigos de menores. Agora, com a Constituição, artigo 227, vai anotando, hein? Artigo 227 da Constituição fala que todas as crianças e adolescentes são detentoras de direitos fundamentais, são sujeitos, donos dos direitos fundamentais. E isso implica a seguinte situação: não há a necessidade de estar em situação de risco ou em situação de conflito com a lei. Todas terão proteção do direito, todas terão proteção e serão donas desse direito. Essa é a chamada doutrina da proteção integral. Só bati um papo para contextualizar, para não jogar uma informação para você da seguinte forma: crianças e adolescentes são detentoras de direitos e garantias fundamentais. São, a partir da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, vigorava a teoria da situação irregular e eles só seriam regidos pelo Código de Menores se estivesse em risco social ou em conflito com a lei. Hoje não mais. Feito isso, vamos produzir. Então, criança e adolescente, artigo 7º, joga na tela, vamos bater um papo sobre isso aí. O artigo 7º, que você vai olhar aí agora para a sua tela, ele fala que todos são detentores de direitos. Dentre eles, direito à vida e direito à saúde. Então, direito à vida, criança tem, e direito à saúde, a criança vai ter, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Feito isso aqui, a gente vai começar o nosso bate-papo falando sobre o seguinte, ó: direito à vida. Então, criança e adolescente detêm o direito à vida. Isso aqui é fato, tá? Direito à vida é assegurado à criança e à adolescente. Minha pergunta é: quando é que inicia-se a vida? O início da vida dá-se-á pela teoria da concepção, tá? Então, teoria da concepção. Então, dá-se-á para a proteção da criança e adolescente a partir do momento que houve a concepção. Não há necessidade do nascimento, mas eu já tenho aí a proteção da criança e adolescente para a partir da concepção. E aí nós vamos trabalhar o seguinte: senhores, e esse direito à vida, ele é um direito absoluto? Não, não tenho direitos absolutos. Se eu não tenho direitos absolutos, eu tenho situações que eles podem ser mitigados. O que isso pode aparecer na sua prova? Algumas decisões do STF. Duas decisões do STF. Olhe para você e chama a sua atenção. Bora lá? O que você vai levar para a sua prova? O direito à vida, a vida inicia-se a partir da concepção. Não há necessidade de nascimento para que eu já tenha proteção à vida. Sendo assim, o STF deu duas decisões importantíssimas para você levar para a sua prova. É a questão da pesquisas com células-tronco embrionárias. Se já houve a concepção, já tem um embrião, tem ou não tem vida? E aí, eu posso fazer pesquisas com essas células-troncos embrionárias? E a outra é a questão do aborto, ou como o STF gosta de chamar, antecipação terapêutica do parto, no caso do feto anacéfalo, tá? Então eu tenho duas situações: a questão da possibilidade de pesquisas com células-tronco, que está vinculada à lei de biossegurança, que o STF, na ADIM, ele falou sobre essa situação, e a outra diz respeito à interrupção, a antecipação do parto, quando eu tenho a questão do feto anencéfalo. O que a gente vai levar para a nossa prova? Joga aí na tela, eu quero só trabalhar as duas decisões do STF. O STF, ele decidiu, lá em 2008, uma decisão mais antiga, que cai muito na prova, nós temos o seguinte ponto, tá? A lei de biossegurança, ela foi questionada junto ao STF, que se posicionou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Se ele considerou improcedente, significa que ele considerou constitucional a lei de biossegurança. E ela traz a possibilidade de pesquisas com células-troncos embrionárias. Isso aqui não viola o direito à vida. Então pode haver a pesquisa com células-tronco embrionárias e não haverá a questão ali
da interrupção da vida, não haverá afronta ao direito à vida dessa criança, nesse caso do nascituro, tá? No caso dos embriões. E a outra é a questão da antecipação terapêutica do parto. É a DPF, Ação Direta de Preceitos Fundamentais, né, número 54, que vai trazer a possibilidade da interrupção não sai, né, da gestação, quando fala dos fetos anencéfalos. Ou seja, não haverá crime quando tem a interrupção desse parto, tá? Então lembre-se dessas duas decisões do STF. Aborto e antecipação terapêutica do parto, quando fala da questão de fetos anencéfalos e nos casos da pesquisas com células-tronco embrionárias, beleza? Leva esse negócio aí para sua prova e nós vamos ficar antenados a essas situações e vamos que vamos falar agora sobre a questão da saúde. Olhando para você rapidinho, o que eu quero que você coloque aí no seu material? Eu vou fazer um quadrinho aqui para a gente resumir a questão da saúde, direito à saúde. Nós já falamos rapidinho direito à vida, e eu quero falar sobre o direito à saúde da criança e do adolescente que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Professor, por que eu preciso entender sobre saúde? Porque se meu cargo é de policial civil, eu vou ser policial civil, eu não vou ser da área da assistência social nem da saúde. Cuidado, porque muitas vezes você vai precisar dessa informação para você entender crimes lá no nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Eu tenho determinados crimes que, se você não entender a parte da saúde, você não consegue entender o crime previsto lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Ou melhor, aqui no Estatuto da Criança e Adolescente. Professor, me dá um exemplo, eu gosto de fatos, eu gosto de saber o que eu estou estudando. Pega aí no seu VADMEC o artigo 228 e o artigo 229. 228 e 229. Ele fala sobre dois crimes praticados por agentes de saúde que não fazem exames após o nascimento da criança, que não faz a declaração de nascimento com vida dessa criança, ou que não faz a identificação da mãe e do nascituro. Professor, isso está previsto aonde? Está previsto na parte da saúde, essas situações, essas obrigações, e há um crime lá no artigo 228 e no 229 que vão falar sobre a ausência dessas obrigações que são colocadas aqui no Estatuto. Ou seja, estude tudo, tá? Não vá para a sua prova só com aquele conhecimento superficial. Pegue e leve um conhecimento aí mais denso, algo mais construído aí para a hora da sua prova. Joga na tela e vamos falar sobre o direito à saúde da criança e do adolescente. E aí ele começa com a seguinte situação. Olha lá, o que ele fala pra gente aí, ó. Seguinte, os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação. O que você vai levar para sua prova? Só o que cai, tá? Eles vão garantir a sua vinculação no último trimestre. Eles vão garantir a sua vinculação no último trimestre de gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo-se o direito de opção da mulher. Então você vai levar o seguinte, quem escolhe é a mulher. Professor, isso não acontece na prática, não importa, no dia da sua prova acontece. E aí você vai colocar a seguinte situação. A mulher, ela vai escolher o local de nascimento da criança e haverá a sua vinculação no último trimestre da sua gestação. Senhores, olha para cá, acorda, larga o WhatsApp e pega a seguinte informação para a sua prova. A prova vai colocar toda a gestação, a prova vai colocar no primeiro trimestre, ela vai mudar esse negócio, mas você decorou. Você decorou aqui comigo que a vinculação dá-se-á no último trimestre da gestação, sendo o direito de escolha da mulher. Ela vai fazer a opção por qual local que haverá, qual hospital que ela vai ter o parto. Entendido? Joga aí, vamos produzindo, tem muita coisa aí pra gente falar ainda, tá? Olha aí, lembre-se que isso vale dinheiro, lembre-se do aumento, lembre-se do subsídio da Polícia Federal, lembre-se da Polícia Civil, lembre-se de qualquer situação aí pra te motivar. E aí você vai colocar o seguinte aí pra mim. Direito a um acompanhante. Então, a mulher, ela tem direito a um acompanhante. Não precisa ser o marido, pode ser qualquer um que ela vai escolher. Então ela vai ter direito a um acompanhante durante o período pré-natal, trabalho de parto e pós-parto
imediato, beleza? Lembra desse negócio aí. Próximo, assistência psicológica à gestante no pré e no pós-parto, para minimizar os efeitos do puerpério. Cuidado, ó, porque isso aqui tem muita relação com um crime que você estuda no direito penal chamado de infanticídio. É a mãe que logo após o parto, durante a influência do estado puerperal, mata o seu próprio filho. Ou seja, infanticídio que você estuda nos crimes contra a vida do direito penal. E para minimizar essa questão dos efeitos do puerpério, os efeitos aí do estado puerperal, o ECA traz pra gente a possibilidade, o direito da mãe ter uma assistência psicológica e a questão aí do acompanhamento psicológico tanto antes, durante e após o parto, tá? Ele vai ter esse acompanhamento psicológico. Isso aí é importante, até porque, olha para você rapidinho, olha a importância de você conhecer outras legislações. Você vai fazer uma redação, vai cair redação na sua prova, tá? E essa redação cai infanticídio. Olha o contexto legal que você tem para enriquecer e sair da mesmice na sua prova dissertativa. Você vai colocar, vai falar do estado puerperal e pode até colocar que o ECA traz como direito da criança e adolescente que a mãe seja acompanhada numa assistência psicológica no pré e no pós-parto para justamente evitar o efeito do puerpério. Lembrou sobre isso aí, campeão? Então joga na tela, vamos trabalhando aí, vamos para a nossa próxima informação e essa é muito boa, que vai falar sobre a amamentação. Professor, por que essa importância toda da amamentação? Olha o que nós vamos ter aqui, ó. Amamentação. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então, é direito da criança? É direito da criança. Qual que é o direito? A amamentação. E essa amamentação, ela será estendida, incluindo a mães submetidas à pena privativa de liberdade. Professor, por que esse destaque todo? Esse destaque todo é porque eu quero bater um papo com você na amamentação, nessa possibilidade que pode aparecer na sua prova. O que pode... Opa, volta aqui para a tela rapidinho. O que pode aparecer aí na sua prova? Eu tenho a Lei de Execuções Penais, LEP. Então eu tenho lá, primeira informação, eu tenho a nossa LEP, Lei de Execuções Penais. E ela, no artigo 83, ela vai trazer uma informação pra gente. E eu tenho a Lei Orgânica do Distrito Federal. As duas vão cair na sua prova, tanto LEP quanto Lei Orgânica do Distrito Federal. E aí, o que eu quero que você entenda? Olha lá, se a sua prova perguntar só a minha matéria, ECA, você vai ter uma resposta. Se ela pergunta sobre LEP, Lei de Execuções Penais, você me dá uma outra resposta. E se ela ainda quiser perguntar sobre Lei Orgânica do Distrito Federal, você vai me dar uma terceira resposta. Que bagunça é essa, professor? Claro, vou ajudar aí você organizar essa bagunça. Como é que vai ficar? O ECA, ele fala sobre direito à amamentação, fala. Só que o ECA, quando fala sobre a amamentação, ele não coloca idade. Ele fala sobre a amamentação, mas ele não fala qual que é a idade que essa criança irá permanecer com a mãe quando fala de amamentação. Agora, e a Lei de Execuções Penais, a LEP, que pode aparecer na sua prova? Ela fala, e ela fala que será até os 6 meses de idade. A mãe, para a LEP, ela terá direito de permanecer com o seu filho até os 6 meses de idade. Se na sua prova de LEP aparecer sobre isso, a LEP vai falar que é direito da mãe, é direito da criança permanecer até os 6 meses de idade. E outra questão que pode vir é a Lei Orgânica do Distrito Federal, lá no artigo 123. O que a Lei Orgânica do Distrito Federal vai trazer pra gente aí? Ele vai falar a seguinte situação, tá? Vamos colocar lá a seguinte situação aí sobre a Lei Orgânica do Distrito Federal. Ela fala que é direito das mães que estejam cumprindo medida privativa de liberdade a permanência com os filhos por
no mínimo, olha que aqui aparece um tal de mínimo, ó, no mínimo, lá na LEP também aparece, né? No mínimo 12 meses. Então, para a nossa lei orgânica, caiu prova de lei orgânica, vão ser 12 meses a permanência da mãe com a criança quando estiver cumprindo pena privativa de liberdade. Olha aí a infinidade de informações que você tem essa situação aí para vocês, tá? Olho para você, agora eu vou olhar mesmo, tá? Para chamar a sua atenção. Você tem 3 leis e as 3 falam coisas diferentes. Essa é importante você contextualizar. Você tem ECA, que não fala idade, você tem a LEP, que fala no mínimo 6 meses, e você tem a Lei Orgânica do Distrito Federal, que vai falar no mínimo 12 meses. O que eu respondo? O que a prova te perguntar. Se perguntar sobre ECA, não tem idade. Se perguntar sobre a LEP, 6 meses. Se perguntar sobre a Lei Orgânica do Distrito Federal, 12 meses. E essa é a informação que você leva para a sua prova. Entendido? Joga no material, vamos produzindo aí, vamos dar continuidade à nossa segunda aula, ao nosso segundo vídeo. Olha a informaçãozinha que nós vamos ter aí agora, ó. As mães, última informaçãozinha aí. As mães que desejam destinar seus filhos à adoção deverão, sem constrangimento, ser encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 13, parágrafo 1º. Se eu tenho uma mãe que, durante a gestação, durante o pré-natal, ela manifesta o desejo de destinar o seu filho para adoção após o nascimento, o que você vai ter a obrigação? O médico, o responsável pelo pré-natal, ele é obrigado a encaminhá-la à Justiça da Criança e da Juventude. Professor, vamos bater um papo sobre isso? Vamos, porque eu tenho algumas anotações importantes sobre essa situação. Então, vou até olhar para você rapidinho, porque depois eu chamo a sua atenção. É o seguinte, durante a gestação, a mãe manifestou o desejo de destinar o filho para a adoção. O médico, o responsável pelo estabelecimento, o responsável ali pelo acompanhamento do pré-natal, tem a obrigação de encaminhá-la, cuidado com essa informação, à Justiça da Criança e da Juventude. Não é ao Conselho Tutelar que ele tem que encaminhá-la. Ele tem que encaminhá-la, conforme o artigo 19, à Justiça da Infância e da Juventude. Informação importante. Se o médico não encaminhá-la, ele vai cometer uma infração administrativa prevista aqui no ECA. E essa infração administrativa, se a infração administrativa não tem pena, tá? Cuidado com isso aí na prova, que eles podem colocar que ele vai ser condenado à detenção de 6 a 2 anos. Errado. Ele vai ser condenado ao pagamento de uma multa que vai de R$1.000 a R$3.000. Então, se eu tenho lá o médico, ele não encaminhou a gestante que manifestou o desejo de destinar o filho para adoção, ele vai ter um cometimento de infração administrativa e ele vai receber uma punição de pagar uma multa de R$1.000 a R$3.000. Entendido? E aí você vai vir comigo para a seguinte informação, que essa cai demais na prova. Teve alteração em 2017, por isso que ela cai muito, tá? Em 2017 nós tivemos uma alteração. E ela fala o seguinte, a mãe, ela pode se arrepender da destinação do filho para adoção e após o parto ou durante ali a gestação, ela pode retratar o seu consentimento e falar, não quero mais destinar meu filho para adoção. Sim ou sim? Ela pode, tá? Ela não é obrigada, após o nascimento, permanecer com o mesmo querer, com o mesmo interesse de destinar o filho para adoção. Ela pode se retratar e permanecer com o filho. Até aí tudo ok. Só que aí vem a alteração. Essa retratação, antes era até a sentença que dava a extinção do poder familiar. Então eu tenho a sentença que fazia a extinção do poder familiar. A situação de retratar esse desejo, esse consentimento, era até a sentença. Em 2017, nós tivemos uma alteração e nós temos hoje, olha lá o artigo que eu vou te falar, artigo 166, parágrafo 5º. Artigo 166, parágrafo 5º. Ele fala que a retratação do consentimento para a adoção poderá ser feito até 10 dias após a sentença que faz a extinção do poder familiar, desde que tal retratação seja feita em audiência junto à autoridade competente. Mas leve para sua prova que hoje a retratação pode ser realizada até 10 dias após a sentença. Antes,
não podia. Deu a sentença da extinção do poder familiar, acabava a possibilidade de retratação. Não mais, tá? O artigo 66, parágrafo 5º, traz a possibilidade da retratação acontecer mesmo após a prolação da sentença. Claro, isso tem que ser feito mediante audiência e tem o prazo de 10 dias. Cai demais esse negócio para sua prova, por isso que eu vou colocar aí para você no material o artigo 19 e artigo 166 para a gente fazer a leitura rapidinho e fechar esse negócio. Joga aí na tela, vamos para o material, vamos produzir e ela traz a seguinte informação aí pra gente, ó. Ela fala o seguinte, ó, artigo 19, parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, à vontade da mãe ou ambos os genitores, se houver pai registrado ou pai indicado, deve ser manifestado em audiência. Aqui se refere o parágrafo 1º do artigo 66 dessa lei, garantir o sigilo sobre a entrega. Na hipótese de concordância do pai, o juiz, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição e da entrega da criança. Até aí, beleza. Aí a questão da prova tá aqui, ó. A questão que a prova traz pra gente é essa, ó. O consentimento é retratável. Eu posso mudar o meu consentimento até a data da realização da audiência especificado no parágrafo 1º desse artigo. E os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias. Então eu posso me retratar até 10 dias após a sentença que fala sobre esse poder, fala sobre essa perda e extinção do poder familiar. Pode sim, até 10 dias, fazer essa retratação. Entendido? Esse negócio aqui, ó, vamos colocar em vermelho? Vamos colocar bem gritante aqui em vermelho? Provas. As provas têm retirado várias questões desse artigo aí, tá? Caiu o Ministério Público, cai sempre falando sobre a possibilidade da retratação, pode até 10 dias após a sentença. Vamos produzindo a infração que eu falei com vocês, tá? Que é o médico que deixa de comunicar imediatamente à autoridade competente, ele comete uma infração administrativa, multa de R$1.000 a R$3.000 é o valor da multa que esse médico irá pagar. Vamos fechando o nosso material e aí eu vou para esse artigo que é importantíssimo, que é o artigo 10. Esse artigo 10, ele deve ser lido junto com os artigos 228 e 229. E aí você vai colocar que esses dois artigos, eles vão definir crimes e eles caem muito na prova de vocês, tá? Então, na prova, como eu falei lá sobre crimes, eu preciso entender esse artigo 10 para poder entender o artigo 228 e o artigo 229 do ECA, que vão falar sobre crimes. E ele fala o seguinte, ó, registro das atividades, então é direito da criança e do adolescente ter o registro das atividades pelo prazo de 18 anos. Então, todas as atividades que são feitas nesse hospital, elas devem ser registradas pelo prazo mínimo de 18 anos. Então, as atividades realizadas no hospital devem ser colocadas, devem ser mantidas pelo prazo mínimo de 18 anos. E aí continua o artigo 10, tanto para hospitais públicos quanto para hospitais particulares. Tem que ser feita a identificação plantar e digital do recém-nascido e digital da mãe. Então, eu vou identificar. Grava esse esqueminha aqui, ó. Tem que fazer a identificação tanto da mãe quanto do nascituro, da criança, do recém-nascido. Exames. É necessário fazer exames para identificar anormalidades no metabolismo. É o exame do pezinho, da orelhinha, do olhinho. Então tem que fazer esses exames. Além disso, fazer uma declaração de nascimento com o ocorrido durante o parto. Então fez lá a declaração de nascimento, DNV, declaração de nascimento com vida. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato, aquele que vai nascer, né, a permanência junto à mãe. E por último, acompanhamento em tempo integral, isso aqui cai pra caramba, ó, em tempo integral de um dos pais ou responsáveis para a criança
e adolescente internado. A prova gosta demais de falar sobre essa parte do acompanhamento. Tanto que eu vou olhar para você só para grifar e destacar essa parte do acompanhamento. É direito da criança e adolescente ter o acompanhamento em tempo integral até em unidades de tratamento intensivo, incluindo as neonatais. Então, UTI, a criança e adolescente tem direito a um acompanhamento em tempo integral, não é parcial. Ele pode ficar lá o tempo todo que a criança estiver ou o adolescente estiver sendo tratado, estiver sendo ali atendido nessa unidade de saúde, incluindo as de unidade intensiva, UTI. Você vai ter ali o tratamento delas, tá? Vai ter esse direito a um acompanhante. A prova gosta de falar, gosta de excluir as UTIs. Não excluam as UTIs quando for fazer questões de provas, incluindo as unidades de tratamento intensivo até as neonatais. É garantido o direito a um acompanhante, ou o pai ou o responsável pode acompanhar essa criança em tempo integral. Feito isso, a parte mais importante vem agora, é conhecer dois crimes que o Estatuto da Criança e Adolescente traz pra gente quando há o descumprimento de forma intencional, de forma dolosa, desse artigo 10, dessas situações previstas no artigo 10. Você tem que entender o artigo 10 para entender o crime que está lá no 228 e no 229, que cai na sua prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Joga na tela, vamos terminar falando sobre esses dois crimes. Joga aí na tela aí agora pra gente falar sobre o artigo 228 e o artigo 229, que traz a seguinte situação aí pra gente. Ele fala assim, ó: deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas no prazo referido no artigo 10. Tá vendo que ele não falou o prazo? Eu tenho que conhecer o artigo 10. E o artigo 10 fala que esse registro deve ser mantido pelo prazo de 18 anos. Só que aí o candidato fala, eu vou estudar só a parte de crimes. Aí o crime me remete ao artigo 10 que eu nunca li, que eu nunca vi, e eu não sei que o prazo é de 18 anos. Então se a prova fala lá, manter o registro pelo prazo de 18 anos. Beleza, porque é o prazo previsto no artigo 10 das atividades desenvolvidas na forma e no prazo referido no artigo 10 desta lei, bem como fornecer à parturiente ou ao seu responsável por ocasião da alta médica declaração de nascimento, que também está lá no artigo 10, falando sobre essa declaração de nascimento que o candidato tinha que saber, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. E o último é o 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestante, de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames. Novamente o artigo 10. Isso também vai ser crime. Então, se eu descumpro aquilo que está no artigo 10, eu vou cometer crime. Mas se eu não conhecer o artigo 10, eu vou acabar perdendo questões de prova, porque eu só conheço os crimes, eu não sei ali a fundamentação desses crimes. Entendido? Então, senhores, o que a gente vai fazer agora? Fazer uma paradinha. É o tempo que você respira, porque tem um doido te falando aqui há 30 minutos, então você precisa respirar para a gente ir para o nosso terceiro vídeo, nosso terceiro bloco, falando sobre Estatuto da Criança e Adolescente, Polícia Civil 2019, Estúdio Aulas, professor Adenilton. Até daqui a pouco. Fala, senhores, vamos voltando para a nossa terceira aula de Estatuto da Criança e Adolescente, foco total na Polícia Civil 2019. Professor, quando vai sair? Não importa, o importante é que você está preparado, tá? Para o dia da prova você chegar lá e detonar e virar policial civil do Distrito Federal. Esse é o nosso foco, prepará-los para as carreiras policiais, em especial, nesse caso aqui, preparar para a Polícia Civil do Distrito Federal. Joga na tela, vamos falar agora sobre direito à liberdade, tema importantíssimo aí para você que vai fazer a área de segurança pública. Joga aí na tela, vamos para nosso artigo 16, que fala sobre o direito à liberdade da criança e do adolescente. E ele fala o seguinte aí pra gente, ó. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
Para nossa prova, a parte mais importante é essa aqui, tá? Para a sua prova da Polícia Civil do Distrito Federal, você tem que ter em mente que essa criança, esse adolescente, ele tem o direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Tem direito de opinião, de expressão, crença e cultos religiosos, de brincar, esse gosta de aparecer, ó, brincar, praticar esporte e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. O que mais vai cobrar aqui pra gente é esse primeiro, que é o direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos. E a gente vai bater um papo justamente sobre esse direito de ir e vir e estar em logradouros públicos, falando sobre algumas decisões do STJ que são importantes e podem aparecer na prova de vocês. A primeira dela é o famoso toque de recolher. Determinada hora, não posso mais ter crianças e adolescentes desacompanhados em locais públicos, em locais, em ruas, em praças, eu não posso ter essas crianças. Isso aí é legal ou fere alguma situação? O STJ está com a palavra e ele falou assim, ó, o STJ em habeas corpus coletivo, isso aqui quem estuda direito constitucional, toma cuidado, ó, com esse habeas corpus coletivo aí, é uma alteração doutrinária, jurisprudencial, que você pode encontrar na sua prova, ó. E o habeas corpus coletivo entende que o toque de recolher é inconstitucional, então eu tenho uma inconstitucionalidade para o toque de recolher. Eu não posso, juízes da Vara da Infância e Juventude, colocar por meio de portaria essa questão aí envolvendo toque de recolher. E o outro, popular rolezinho, tá? Que ficou aí muito comum nos anos 2000 ali, nós tivemos muita influência desse rolezinho, que era criança, ia pro shopping, né, fazer lá, tocar os zaralhos lá na parte do shopping, né, e nós temos o seguinte, ó, o STJ, a julgar o HC impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, concedeu ordem de ofício para anulação da portaria editada pelo juiz da infância de Ribeirão Preto, a qual proibia crianças e adolescentes a partir de certa idade a frequentar desacompanhadas aos shopping centers locais, sobre o argumento de violação frontal ao direito da liberdade de ir e vir, bem como função de preconceitos em relação àqueles que não possuem condições financeiras para usufruir de outras formas de lazer, diversão e brincadeira. Ou seja, é vedado a questão do rolezinho, ou melhor, é possível, né? Eu não posso proibir o rolezinho e não posso decretar o toque de recolher. Professor, por que essas duas decisões? Olhando para você rapidinho, só para contextualizar. Porque a banca CESP, que é bem provável a banca da sua prova, ela gosta de cobrar jurisprudências. E aí ela pode cobrar em dissertação, ela pode cobrar na própria prova objetiva esses entendimentos do STJ, do STF, que falam sobre toque de recolher e fala sobre rolezinho. Os dois violam ao direito de ir e vir dessa criança. E agora vamos voltar para a literalidade do ECA, parte importante. Eu vou respirar junto com você e vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa mesa aí, joga aí para a gente falar agora sobre artigo 106, 107 e 110. Importantíssimo para a prova de vocês. Vamos colocar aqui, ó. Quando eu coloco prova, é porque vem uma luz de algum lugar aqui e fala, ó, isso aqui tem possibilidade imensa de cair na sua prova, tá? Vai que dá certo esse negócio. Aí nós temos o seguinte, ó, artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, se não... Ou ele vai estar, vou até colocar um marcador para isso aqui ficar bem gritante para você. Ou ele está em flagrante delito, ou ele está com ordem judicial escrita e fundamentada da autoridade competente. Eu só posso ter a privação do direito de liberdade de criança e adolescente se ele estiver ou em flagrante de ato infracional, ou então ele está em ordem escrita e fundamentada. Se ele não estiver nessas duas situações, não haverá a possibilidade de cercear a liberdade de criança e adolescente. Só se ele estiver, grave esse negócio para a sua prova, criança e adolescente só podem ser privados da sua liberdade se ele estiver em flagrante delito de ato infracional ou se ele estiver em ordem escrita e fundamentada. Você pode me questionar, professor, o que vem a ser flagrante delito?
O flagrante delito, o ECA, ele usa excepcionalmente de forma subsidiária, ele vai usar o Código de Processo Penal. Então, o que seria o flagrante delito? O flagrante delito são as situações que você encontra, salvo engano, no artigo 302 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que vai falar quais são as formas de flagrante delito de crime. E aí você traz para a situação aqui do ato infracional. Então, eu só posso fazer a apreensão desse adolescente, cercear a liberdade desse adolescente, se ele estiver em flagrante delito. Quem vai definir o que é flagrante delito vai ser o Código de Processo Penal, no seu artigo 302, salvo engano, tem que dar uma conferida, mas eu acredito que seja o 302 mesmo, que vai falar quais são as hipóteses de flagrante delito para crime, você traz para o ato infracional. Beleza, joga para cá e nós temos o seguinte: o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Então, novamente, ele tem o devido processo legal a seu favor. Então, quem vai fazer a apreensão tem que ser identificado. Ele vai ter o direito a ser identificado de quem, ou melhor, de ser informado de quem está fazendo a sua apreensão. A apreensão de qualquer adolescente, o local onde se encontra recolhido, serão incontinentemente comunicados à autoridade judiciária. Fiz a apreensão ou em flagrante delito ou por ordem judicial, eu tenho que fazer a comunicação imediata à autoridade judiciária competente. E além disso, olha lá, um outro esquema que cai. E a família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Então, eu comunico à autoridade judiciária e comunico a apreensão à família e ao pessoa por ele indicada. É direito da criança e adolescente ter, em qualquer fase do processo, a presença dos pais ou responsáveis. Está lá no artigo 109, 106, se não me engano, 110, que fala sobre esses direitos aí, e ele pode, em qualquer momento, ter a presença dos seus familiares. Parágrafo único, examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. E por último, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Professor, beleza, você leu comigo, destacou alguns pontos e agora bate um papo comigo, professor. Fala um pouquinho sobre essa situação. Fala, campeão, o que você vai levar para a sua prova? Criança e adolescente tem o direito de ir e vir e estar em logradouros públicos. Ótimo. Para que ele tenha cerceada a sua liberdade de forma legal, ele tem que estar ou em flagrante delito de ato infracional ou ordem judicial emanada de autoridade competente, tá? É a busca e apreensão daquele adolescente. Então, se ele não estiver em flagrante delito nem por ordem judicial, a apreensão será indevida, será ilícita, e o 230, olha esse artigo, 230, ele fala que é crime fazer a apreensão indevida de criança ou adolescente. É crime da autoridade fazer a apreensão indevida de criança e adolescente. Se não está em flagrante delito ou não está com ordem judicial, eu não posso fazer a apreensão, não posso cercear a liberdade de locomoção dessa criança e desse adolescente. Fiz a apreensão, eu tenho que comunicar imediatamente à autoridade competente, à autoridade judiciária competente, e comunicar a família ou pessoa indicada por essa criança. Além de fazer a comunicação, a criança ou o adolescente tem o direito de identificar, ou melhor, de saber quem está fazendo a sua apreensão. E, por último, o devido processo legal é garantido para que ocorra essa apreensão. A gente vai trabalhar isso novamente, mas aqui eu já consigo gabaritar muitas questões de prova, principalmente com o artigo 106, que fala quais são as hipóteses que eu posso fazer a apreensão de criança e adolescente. Flagrante delito de ato infracional ou, no caso ali, de ordem judicial, são as hipóteses nas quais eu posso fazer a apreensão de criança e adolescente. Duas situações que estão aí vigorando, que estão aí permeando essa situação que eu falei com vocês. A primeira é a questão de uso de algemas em crianças e adolescentes. Posso ou não posso algemar criança e adolescente? Sim ou não? Senhores, parei um segundinho para você respirar e vir na sua mente a súmula vinculante 11.
Súmula vinculante 11 do STF, só tem súmula do STF, ela fala que a regra é não utilizar algemas. Mas, e aí você, futuro servidor de segurança pública, ou quem já é da segurança pública, vai entender que o uso da algema, ela não é regra, ela é exceção. Quando houver possibilidade de violação da integridade física do agente público, de outra pessoa, de um terceiro ou até mesmo da pessoa que está cometendo o ato infracional. Ou seja, criança e adolescente podem sim ser algemadas. Claro, usando em regra a súmula vinculante 11. Se aparecer na sua prova, elas podem sim ser algemadas, desde que tenha a presença da súmula vinculante 11. Isso é muito cobrado em prova. Outro tema, já falei sobre súmula vinculante 11, falei sobre o uso de algemas, é o artigo 178. Artigo 178, cai demais na prova. Ele fala que a criança ou adolescente não poderão ser transportados no compartimento fechado da viatura. Isso mesmo. Você não vai poder levá-lo lá no cubículo. Você não pode levá-lo no compartimento fechado da viatura. Tem que ir no banco, cinto de segurança, trocando a estação de rádio, tá? Ouvindo, fazendo toda a situação ali. Claro que não precisa isso tudo, mas ele não pode ser colocado no compartimento fechado da viatura. Isso aí está no artigo 178. Eu estou colocando essas informações e a gente vai ter uma aula só de ato infracional e eu vou delimitando isso aí com você, mas já vou te dando informações importantes. A terceira informação é do artigo 109. O que de acho o artigo 109 fala? Identificação criminal. É a mesma regra do adulto. Crianças e adolescentes podem ser submetidos à identificação criminal só se tiver suspeita, dúvida sobre a idade, sobre a identificação daquela criança. Se ele está civilmente identificado, porta ali uma carteira de identidade, ele não será submetido à identificação criminal. Artigo 109. Salvo se houver fundado receio de dúvida, se tiver algum receio, tiver alguma dúvida sobre a legitimidade daquele documento, sobre a própria personalidade, a própria idade daquela criança ou daquele adolescente. Chegou um cara barbudo, alto lá, com traços de ter mais de 18 anos, pô, isso aí ele está apresentando uma identidade de 17 anos? Não, vamos ver isso aqui, tem um fundado receio, eu posso proceder à identificação criminal. Isso caiu na Polícia Civil 2013, se poderia ou não ser submetido à identificação criminal. Só se houver receio, se houver dúvidas. Entendido? Então a gente fez aqui um apanhado e agora eu quero falar sobre um ponto importante, que é o artigo 230 que eu acabei de citar com vocês, que é o famoso crime de apreensão indevida de criança e adolescente. Joga aí na nossa tela, vamos produzindo, vamos lá. Joga aí, vamos para nossa artigo 230 e ele fala a seguinte situação aí pra gente, ó. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária, compreende o quê? Crime. Então, será crime eu proceder à apreensão sem estar em flagrante delito ou sem ter ordem judicial. Crime. O 231, deixar a autoridade policial responsável pela apreensão da criança e adolescente de fazer imediata, lembra que ele tem que comunicar à autoridade judiciária e à família, se ele não fizer, crime do artigo 231. E eu tenho mais dois crimes que eu vou citar, depois a gente trabalha melhor isso aí, ó. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Também é crime. E o 235, descumprir injustificadamente prazo fixado nessa lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Isso também será crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Trouxe aí para vocês 4 crimes que estão voltados à liberdade da apreensão indevida dessa criança e desse adolescente. Antes de falar sobre essa súmula, eu quero só que você tenha atenção a esse crime do artigo 230. Vou olhar com vocês novamente rapidinho, só para falar o seguinte, ó. Cuidado quando você estiver estudando Estatuto da Criança e Adolescente com a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, ela vai ser aplicada quando a apreensão indevida for de maiores. Se eu fizer a apreensão indevida, a autoridade policial faz a apreensão, faz a prisão indevida de um maior, ele responde por abuso de autoridade. Se ele fizer a apreensão
fora da realidade, fora de flagrante delito ou de ordem judicial, de adolescente ou de criança, dá-se-á a aplicação do ECA e não da Lei de Abuso de Autoridade. Leva em consideração o princípio da especialidade para interpretar qual norma eu vou aplicar. Eu não vou aplicar o abuso de autoridade, porque eu tenho uma norma específica sobre criança e adolescente. Então, se eu estou diante de uma situação de apreensão indevida de criança ou adolescente, eu não vou aplicar a Lei de Abuso de Autoridade. Eu vou aplicar o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 230, que fala sobre a apreensão indevida de criança e adolescente. Isso cai com muita frequência, porque na sua prova tem Lei de Abuso de Autoridade e na sua prova tem Estatuto da Criança e Adolescente. Professor, qual que eu vou aplicar? Aplica-se, no caso de criança e adolescente, o Estatuto. O ECA é o artigo 230, que é o crime que ele vai cometer e não o crime de abuso de autoridade. Leva esse negócio aí para a sua prova, que é muito importante. Isso aí você consegue gabaritar questões da sua prova. Entendido? E aí nós falamos sobre a questão da liberdade de locomoção, de ir e vir, de estar dessa criança e adolescente. Falei com vocês no início das nossas aulas que muito importante você conhecer súmulas do STJ. E eu vou te apresentar uma súmula campeã de aplicação em provas. Caiu na Polícia Federal, se eu não me engano foi para a prova de delegado da Polícia Federal 2018. Caiu uma questão que você respondia com a súmula 265, que a gente vai ver agora. Joga aí na tela, súmula 265, ela é bem importante aí pra gente. Na tela, súmula 265 do STJ. O que essa súmula 265 do STJ, ela vai trazer aí pra gente? É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão de medida socioeducativa. Professor, me explica esse negócio. Bora lá? Eu tenho uma medida socioeducativa de liberdade assistida, LA. Se esse adolescente, ele descumpre de forma reiterada a aplicação, o cumprimento da LA, se ele não está praticando de atividades pedagógicas, se ele não está fazendo as medidas aplicadas na liberdade assistida, o juiz pode, como uma forma de sanção, ele pode regredir o adolescente da liberdade assistida para a medida de internação. Então, eu posso fazer essa regressão, tirá-lo da liberdade assistida e fazer a aplicação da internação. Essa aplicação da internação, a doutrina chama que é a internação, chamada de internação-sanção, que será de até 3 meses. Ele pode ficar até 3 meses internados como uma forma de sanção ao descumprimento reiterado de medida socioeducativa anteriormente aplicada. Então ele pode receber como sanção essa situação. Professor, isso está onde? Isso está lá no artigo 122, que a gente vai trabalhar futuramente. O que a súmula 265, que é campeã de cair em prova, ele fala pra gente? Ele fala que para o juiz tirá-lo da liberdade assistida, que é menos grave, e aplicá-lo uma situação de internação, que é mais grave, eu vou cessear a liberdade dele, não vou? Se eu vou cessear a liberdade, se eu vou fazer alguma coisa envolvendo a liberdade dele, eu tenho que ter a oitiva do menor. Não basta eu simplesmente, de ofício, decretar o regresso desse adolescente da liberdade assistida para internação. Eu tenho que chamá-lo, eu tenho que ouvi-lo e eu tenho que garantir para ele, claro, né, o nosso chamado devido processo legal. Ou seja, eu tenho que garantir para ele o contraditório e a ampla defesa. Eu tenho que garantir o devido processo legal. Senão, se eu vou de ofício e decreto a regressão da liberdade assistida para uma mais grave, que vai ser a internação, estarei diante de uma violação à liberdade dessa criança e desse adolescente. Nesse caso, é o adolescente, né? Porque vai ser aplicado a internação. Essa súmula 265 do STJ é
campeã de cair em provas de concurso da carreira policial, tá? Isso tudo está relacionado à liberdade dessa criança e desse adolescente. Olhe para você só para chamar a sua atenção. Não posso deixar você muito tempo olhando para a tela, senão bate aquele sono. Eu te dou um susto, você respira e leva essa seguinte informação para a sua prova. Súmula 265 do STJ. Ela é obrigatória a sua leitura e você vai entender que para regredir de um menos grave para um mais grave, que seria a internação, será obrigatória a presença da oitiva desse adolescente. Eu tenho que ouvir esse adolescente, eu tenho que fazer a presença desse adolescente, tenho que dar o contraditório, tem que dar a ampla defesa para esse adolescente. Leva esse negócio para a sua prova que você vai conseguir aí êxito. Cai demais essa súmula 265. Feito isso, vamos produzir, não pode parar não, tá? Guerreiro, vamos que vamos para a nossa próxima situação, para a gente fechar essa situação aí. E nós temos a Lei da Palmada, ou também chamada de Lei do Menino Bernardo, de 2014, que alterou o ECA e vai trazer pra gente informações importantíssimas, e ela traz o seguinte pra gente, ó: a criança e o adolescente, aqui não para não, tá? É rápido. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. A situação da sua prova, muito importante aqui, ó. Quem pode cometer esse maus tratos? Não somente os pais, mas maus tratos podem ser praticados pelos pais. Vou até colocar esse negócio aqui. Quem pode praticar maus tratos? Vai cair lá na sua prova. Maus tratos, os pais podem praticar, mas além dos pais, os integrantes da chamada família ampliada podem praticar maus tratos. Além dos pais da família ampliada, os agentes públicos e privados. Quais agentes públicos e privados? Aqueles que sejam responsáveis pelo menor. Se eu sou agente público responsável pelo menor, eu também posso praticar a situação de maus tratos. A prova gosta de colocar que maus tratos só podem ser praticados por pais. Não, só por parentes também não. Os maus tratos podem sim ser praticados por agentes públicos e agentes privados, que são responsáveis, que têm responsabilidade sobre aquele menor. Por exemplo, aquele que é responsável pela execução de medidas socioeducativas. Ele vai responder por maus tratos à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olho para você, chama a sua atenção, porque esse negócio cai muito na prova. A prova vai falar que maus tratos só serão possíveis de serem praticados por pais ou familiares. Errados. Os pais podem. A família ampliada, que aí você lembra, aquele que tem a convivência tem a convivência, a afinidade e a afetividade com a criança, ele também é família ampliada, ele pode praticar maus tratos, mas além deles, os agentes públicos ou privados que tenham responsabilidade sobre essas crianças ou adolescentes. E ele destaca, e foi até redundante, ele destaca o caso dos agentes responsáveis pela execução de medidas socioeducativas. Meus amigos, servidores da Secretaria, hoje, né, era Secretaria da Criança e agora Secretaria da Justiça, vocês que trabalham nas unidades de internação, que estão aí ouvindo essa aula, estão passando aí o seu dia, passando esse tempinho aqui para se preparar para a Polícia Civil, há também a possibilidade, o ECA destaca vocês como possíveis de serem aplicados sanções inerentes a maus tratos, a castigo físico, a tratamento cruel ou degradante. Por quê? Ele fala de agentes públicos. Quando eu falo agentes públicos, pode ser você, policial civil, pode ser você, professor, que está aí assistindo, tentando ir para a Polícia Civil, ou especificamente ele fala sobre aqueles responsáveis pela aplicação e execução de medidas socioeducativas. Não apenas os pais, mas todos esses podem ser responsabilizados por maus tratos. Professor,
Beleza, mas o que vem a ser castigo físico, o que vem a ser tratamento cruel ou degradante? Essa informação é importante. Se ela é importante, joga na tela que a gente vai trabalhá-la agora aí para você, para falar o que seria castigo físico, o que seria tratamento cruel ou degradante. Bora lá? Castigo físico. O que vem a ser castigo físico para a situação aqui do nosso ECA? O ECA fala que castigo físico é todo sofrimento físico ou lesão. Se eu tenho sofrimento físico ou lesão, castigo físico. E o que você vai levar para a sua prova? O dolo. Qual que é o dolo? Qual que é o ânimos? Qual que é a intenção do agente? Aqui tem um dolo específico, tá? Qual que é o dolo específico? É de natureza disciplinar, punitiva ou até mesmo educacional. Eu não tenho dolo de lesionar por lesionar, porque senão seria tortura. Cuidado você que tem lei da tortura, estudando lei da tortura, estudando os crimes de tortura, você vai ter que entender qual que é o dolo do agente. Qual que é o dolo do agente que vai praticar esse ato aqui. O dolo dele não é simplesmente lesionar, mas é usando a força física com uma intenção de disciplina, de punição, de educação, ele acaba gerando sofrimento físico ou lesão a essa criança ou esse adolescente. Cuidado com o dolo na hora de resolver a sua questão. E tratamento cruel ou degradante. O que seria tratamento cruel ou degradante? É aquela conduta que vai humilhar, que ameace gravemente a criança ou que vai ridicularizar essa criança. Aí eu estou diante de tratamento cruel ou degradante, tá? Tratamento cruel ou degradante é a questão de humilhação, ameaça grave ou ridicularize essa criança. Senhores, olho para você porque a gente tem muitas informações a serem trabalhadas. A primeira, eu falei com você, quem pode praticar essa conduta? Pais, agentes públicos e privados que tenham responsabilidade sobre essa criança ou adolescente ou integrantes da família ampliada. Então eu tenho lá não só os pais, mas a família ampliada e os agentes públicos ou privados que tenham responsabilidade sobre criança ou adolescente. Quais são as ações? Castigo físico e tratamento cruel ou degradante. Castigo físico, sofrimento físico ou lesão e, no caso aqui do tratamento cruel ou degradante, humilhação, ameace gravemente ou ridicularize criança ou adolescente. Feito isso, informações para a gente terminar esse artigo 18 que despencam em provas de concurso. O que você vai levar? A quem que eu tenho que comunicar essas situações? O artigo 13 fala que todos aqueles que tenham conhecimentos de castigo físico, os maus tratos, devem comunicar imediatamente ao Conselho Tutelar. Não é a autoridade policial, não é a autoridade judiciária que eu vou fazer a comunicação. O ECA e a sua prova vai levar a seguinte informação. A comunicação de maus tratos deverá ser feita ao Conselho Tutelar. Não vá responder que eu tenho que comunicar na delegacia da criança e adolescente. Não é isso que o ECA fala. Fala que tais situações devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar. Professor, e se eu quiser comunicar à delegacia? Pode. Você pode fazer a notícia crimes, você pode fazer a comunicação à delegacia. Mas para você trabalhar na delegacia, você vai responder na sua prova que a comunicação dá-se-á ao Conselho Tutelar. Cuidado com essa informação, que ela é pertinente em provas de concurso. Maus tratos devem ser comunicados ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai aplicar sanções àqueles que cometeram maus tratos. E a gente vai falar sobre essas duas situações aqui agora para a gente fechar. Joga na tela, vamos colocando aí a continuidade do artigo 18b. Então ele fala sanções. Quais são as sanções? Olha lá. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Lembre-se, tá? Sanções. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência. E a informação mais importante, essas sanções não serão aplicadas pela autoridade judiciária, nem pela autoridade policial. Essas sanções, elas serão aplicadas, olha aqui, ó, as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar.
sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja, além de você ter as sanções aplicadas pelo Conselho Tutelar, então o Conselho Tutelar aplica as sanções. Mas além dessas, eu posso ter outras sanções, outras providências cabíveis. Olho para você para a gente entender e fechar esse negócio. O Conselho Tutelar aplicou a advertência, beleza. Mas não só a advertência pode ser aplicada. Se ele lesionou, ele pode responder pelo artigo 129 do Código Penal, tá? Lesão corporal. Ele pode responder por lesão corporal, porque além das sanções aplicadas pelo Conselho Tutelar, ele pode responder na área penal por lesões e situações que ele tenha praticado. Então elas são cumulativas essas sanções. Ele pode responder no Conselho Tutelar por tais maus tratos, castigo físico, tratamento cruel e degradante, e resultante da lesão, ele responde pelo Código Penal, que está lá no artigo 129, que traz a figura da lesão corporal. Então lembre-se que a aplicação do Código do ECA não exclui a possibilidade de aplicar outras sanções previstas em leis à parte. Então lembre-se aí na hora da sua prova e não erre essa situação. Eu comunico ao Conselho Tutelar e é o Conselho Tutelar que aplica tais sanções. Para fechar, eu tenho alguns artigos importantes só para a gente fechar esse nosso contexto. Joga na tela aí que eu vou falar com vocês, que é a questão do crime para aquele que descumprir doloso ou culposamente os deveres inerentes ao pátrio poder. Poder familiar, perdão, não tem isso aqui, ó, pátrio poder não existe, tá? É só poder familiar. Ou decorrente da tutela ou guarda. Bem assim, determinação de autoridade judiciária ou do Conselho Tutelar. Então, se o Conselho Tutelar aplicou uma dessas sanções, o Conselho Tutelar aplicou aqui, ó, encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de proteção à família. Aí o cara descumpriu. O descumprimento dele pode gerar um crime previsto lá no nosso, previsto lá, no caso não é crime, né? É uma infração administrativa, tá? Não é crime, é infração administrativa, professor, não tem pena, é infração administrativa. O descumprimento dessa medida configura infração administrativa. Vou até colocar esse negócio aqui para não ter erro, não é crime, mas vai ser uma infração administrativa. Eu descumpri uma situação, uma medida imposta pelo Conselho Tutelar. E para fechar, as ações do Conselho Tutelar podem ser revisadas por quem? Pelo Poder Judiciário. Então a autoridade judiciária, ela pode revisar as aplicações das sanções do Conselho Tutelar. Então o Conselho Tutelar, ele pode ter uma aplicação e ter essa revisão. E para fechar, deixar o médico, professor responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, constitui também uma infração administrativa. Então, se eu tenho lá o médico, o professor, o responsável por questão da área da saúde, que não comunica ao Conselho Tutelar essa questão ali envolvendo maus tratos, suspeita de maus tratos, ele vai responder por uma infração administrativa. Entendido? Olho para você rapidinho, só para te comunicar a seguinte situação. Respira, bebe uma água e volta para o nosso quarto vídeo falando sobre Estatuto da Criança e Adolescente. Rapidinho, um abraço e já estamos aí novamente.